Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, continuar os nossos estudos aí, mas eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal, como eu tenho pedido sempre, nos ajude a compartilhar, tá? Peça as pessoas para se inscreverem, um canal de teologia católica pela internet de graça para você estudar a fé católica. E você que trabalha com liturgia, estamos fazendo um estudo sobre a liturgia e os sacramentos, ok? No catecismo, então bem fiel ao magistério da igreja. Então, você que trabalha na catequese, você que é um ministro, então vamos, gente, aprender com a igreja. Eu sou muito fiel àquilo que ensina a igreja, né? Por isso que eu estou aqui com o catecismo na mão. Não é a minha doutrina, mas é a nossa doutrina, a doutrina da igreja de 2000 anos, que nunca mudou e nunca vai mudar. Tá? A igreja não muda aquilo que é verdade. Nós já estudamos aí o credo, agora estamos estudando a segunda parte, que são os sacramentos. Tá? E depois vamos dar os mandamentos, depois a espiritualidade, a oração, ok? Então, gente, eu parei na última aula no parágrafo 1121. Parágrafo 1121. Agora estamos vamos estudar o 1122. O título é Os Sacramentos da Fé. Repetindo, os sacramentos da fé. Todos, gente, os sacramentos, eles são ministrados no poder do Espírito Santo. Tá? É a Santíssima Trindade quem atua, quem opera. Tá? Isso nós vimos nas aulas anteriores, ok? Então, veja, mesmo os sacramentos sendo... a igreja ensina que os 7 sacramentos, eles não dependem da fé. Então por que aqui o catecismo diz os sacramentos da fé? Se não precisa da fé. Então eu quero explicar primeiro, fazer essa introdução para você entender. Tá? Veja, os sacramentos, eles são ministrados pelo Espírito Santo. É Deus quem opera. Então, não depende da fé nem do ministro e nem do fiel. Entendeu? O que quer dizer isso? Os 7 sacramentos, tá? Depende da ação de Deus. Eu tendo fé ou não, ele acontece. Todos os 7 sacramentos acontecem, independente se eu tenho fé ou não. Se o padre tem fé ou não. Se ele é um pecador ou não, porque é Deus quem opera. Mas então por que o catecismo diz os sacramentos da fé? Veja, porque os frutos do sacramento dependem da nossa fé. Quanto mais eu creio, quanto mais eu vivo os sacramentos, mais eles dão frutos na minha vida.
eu sou batizado, independente se eu tenho fé ou não, eu sou batizado, eu sou crismado, Deus perdoa os meus pecados na confissão, eu recebo o corpo de Cristo, eu recebo a unção dos enfermos, né? O sacramento da ordem acontece e a unção dos enfermos também acontece. Mas, veja, a Eucaristia, vou dar um exemplo da Eucaristia. A Eucaristia só vai dar frutos à medida que eu tenho fé. Eu posso ir lá receber a Eucaristia sem fé. Eu vou receber Jesus, mas ele só vai atuar em mim se eu tiver fé. Quanto mais fé eu tiver, mais vai dar fruto. Entendeu? Então, por isso que a fé é importante. Mesmo os sacramentos sendo ministrados no poder de Deus. Mas quanto mais fé eu tiver, mais aquilo ali vai dar frutos na minha vida. Entendeu? Então a fé é importantíssima na hora de receber os sacramentos. Porque se eu for lá receber de qualquer jeito, não dá fruto. E é o que mais a gente vê hoje. Por que os sacramentos hoje não dão frutos na vida das pessoas? Tanto que as pessoas abandonam. Por que abandonam a igreja, abandonam a religião, abandonam... Por quê? Porque aquilo ali não dá fruto. Porque eu vou ali para receber, para dizer que recebi. Para cumprir uma obrigação. Eu vou à missa por obrigação, eu vou ser batizado só para dizer que recebi, que eu sou católico. É o católico de boca. É o que eu gosto de falar aqui, é o católico de BGE. Não é? Você faz lá o censo, todo mundo fala, eu sou católico, mas não vai à missa, né? Não tá nem aí, né? Não lê o catecismo, não lê a Bíblia. É o católico que não tá nem aí. Aí depois muda de religião, aí quer estudar a Bíblia, não é? Por que não fez quando era católico? Por quê? Tem que mudar de religião para ler Bíblia. É uma coisa, gente, que não entra na minha cabeça. Muita gente fala, né? Ah, eu sou de outra religião porque, né, agora eu tô lendo a Bíblia. Ué, e por que você não lia a Bíblia quando era católico? A igreja manda você ler. Não é só setembro que é mês da Bíblia. A igreja, toda homilia, o padre fala para a gente viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Mas por que eu tenho que mudar de religião para começar a ler Bíblia, fazer o bem aos outros? Né? Por quê? Por que eu tenho que mudar de religião para fazer isso? Sendo que a igreja católica manda fazer. Entendeu? Então os sacramentos não dão fruto. Então, gente, você não deve receber os sacramentos de qualquer jeito só para dizer que recebeu. Você deve receber por convicção. Não, eu quero receber porque aquilo ali vai mudar a minha vida. Eu vou ser uma nova, como diz a palavra, como diz lá São Paulo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O que é velho eu deixo para lá. Por Cristo, para mim, tudo é lixo, como diz São Paulo. É só você... Gente, pegue a vida de São Paulo antes dele se encontrar com Deus, com Jesus, e pegue a vida dele depois. Pegue um Santo Agostinho da vida, como era a vida dele antes, como é que foi? Um São Francisco de Assis, que nós vimos a vida dele aqui. Todos os santos, gente, se mudaram de vida depois que passaram a encontrar com esse Jesus, realmente, esse Jesus vivo na Eucaristia. Né? E todos os sacramentos é para a gente viver. Então, gente, a fé é importantíssima, mesmo os sacramentos operando, né? Independente da fé que eu tenho ou não, mas quanto mais fé eu tiver, mais frutos ele vai dar. E é o que nos interessa. A Igreja Católica hoje, gente, ela não quer quantidade como antigamente. Ela não está preocupada com quantidade, ela quer qualidade. Que você seja um católico convicto da sua fé. Mesmo que seja, não importa, pode ser 1% de católicos, não importa. A igreja não está preocupada se está, igual o pessoal fica falando, né? A igreja está perdendo fiéis, né? Igual os padres gostam de dizer. A igreja não está perdendo os fiéis, a igreja está perdendo os infiéis. Que os fiéis continuam lá. Que seja 1%, mas que seja 1% de católicos comprometidos, fiéis ao batismo que recebeu. O seu batismo é para você dar testemunho dele. Sua crisma é para você dar testemunho da crisma que você recebeu. A Eucaristia, a primeira comunhão, é para você dar testemunho. Todos os sacramentos. Os padres, a mesma coisa. Ele é ordenado para dar testemunho, não é para dar um contra-testemunho igual vários estão dando aí na mídia, não. Entendeu? Então, gente, a fé é para isso. Então, por isso que o catecismo diz aqui, os sacramentos da fé. A fé é importantíssima para os frutos do sacramento. Entendeu? Então, vamos aí ver o que o catecismo nos ensina no parágrafo 1122.
Cristo enviou seus apóstolos, ou seja, a igreja, tá? Para que em seu nome, olha aí, então todos os sacramentos são ministrados no Espírito Santo em nome de Cristo, tá? Para que em seu nome fossem proclamado a todas as nações o arrependimento para a remissão dos pecados. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 47. Todos os textos que eu citar aqui, anote para você ler em casa. Ok? Então, gente, Jesus mandou a igreja levar o perdão e o arrependimento a todas as nações. Porque, gente, sem arrependimento não tem perdão. Se você não se arrepender dos seus pecados, Deus não vai te perdoar. Por isso que a igreja ensina, e o catecismo também, que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque a pessoa não quer se converter. Deus te dá o perdão, mas para isso você tem que querer. Deus não vai arrombar. Ele vai bater no seu coração. Mas se o seu coração estiver fechado, Jesus não vai entrar nele. Então, por isso que a igreja oferece o perdão. Deus oferece o perdão. Mas você tem que se arrepender e ir buscar. Essa remissão dos pecados é o que a igreja ensina. É a consequência que o pecado traz. Então você precisa se arrepender, se confessar e reparar o pecado. O pecado exige também reparação. Sabia disso? Se você roubou R$500, você tem que devolver os R$500. Ah, eu não tenho como devolver. Tem que fazer alguma coisa para reparar o mal que você fez. Entendeu? Já expliquei sobre isso. O pecado, ele tem a culpa e tem a pena. Então, além de você se arrepender, além de você pedir perdão, se confessar, você tem que reparar. Para isso você precisa da fé. Por isso que a fé é importante. Porque é a fé que te ensina que você errou. Porque tem gente que não é tão orgulhoso que fala, não, eu não tenho pecado. Aí Deus não pode te perdoar. Se você é orgulhoso, para isso você tem que ser humilde, reconhecer que você é um pecador. Se você se reconhecer... Lembra que Jesus contou aquela parábola lá daquele homem que era orgulhoso e daquele homem que era humilde, que ele não ousava olhar para Deus, falava que ele era um pecador, e Jesus fala que ele voltou justificado. E o mestre da lei lá que se achava o bom, Jesus falou que ele não. Então a gente não pode se achar, porque eu estou na igreja, então eu não tenho pecados, que eu sou melhor do que os outros. Aí que você tem que mostrar muito mais, porque é aí que o inimigo vai te pegar. Também já expliquei isso. O inimigo quer eu e quer você. Ele não quer aquele que já é dele. Ele quer levar para o inferno, é eu e você que estamos do lado de Deus. Entendeu? Então, para isso eu tenho que me reconhecer que eu sou um miserável, que eu sou um pecador. E tenho que buscar a graça de Deus. E quem me dá isso? A fé. Por isso que a fé é importante. A fé me faz reconhecer que eu dependo de Deus, dependo da graça de Deus. Sem ela eu não sou nada. Fazei que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então a igreja, ela faz o que Jesus manda. Olha aqui. Jesus mandou ir por todos os lugares, pregar o evangelho e batizar. Olha como é que o batismo é importante, mas o batismo não pode ser ministrado de qualquer jeito. Por isso que a igreja ensina, não é qualquer batismo que é válido. Eu trabalho muito com essa questão de preparar, né, os alunos para a primeira comunhão e para o crisma. A gente está diariamente lidando com isso. Pessoas que não são batizadas ou pessoas que às vezes receberam batismo em outros lugares que tem que rever. Será que esse batismo foi válido? Por quê? Para ser válido tem que batizar direito. Em nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se já foi batizado, não pode batizar de novo. Como eu vejo, agora virou moda. Né? O pessoal fica batizando aí em qualquer rio aí, lá batizar. Não pode, tá errado. Só para mostrar. Né? Ah, que lindo, né? Na internet, olha que maravilha, estou lá sendo batizado novamente. Não pode, tá errado. Isso é antibíblico. Né? Há um só batismo de Jesus, diz a carta aos Efésios. Se você já é batizado, não pode batizar novamente. Entendeu? Então o batismo válido para a igreja tem que ser em nome da Santíssima Trindade, como Jesus mandou.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, a missão de batizar, portanto, a missão sacramental está implícita na missão de evangelizar. Entendeu? Então, por isso que a pessoa, para ser batizada, adulta, ela tem que ser evangelizada. Claro que a criança não precisa, né? A criança recém-nascida não precisa. Mas quando é uma pessoa já adulta, ela precisa, antes de receber o batismo, passar pela catequese. Por isso nós preparamos aí os adultos aí para a primeira comunhão e antes tem que batizar. Esse ano, 2 alunos meus batizaram. Graças a Deus, louvado seja Deus. Não eram batizados, já adulto. Então, gente, você que ainda não é batizado, corra. Porque Jesus mandou todos. Infelizmente, esses padres da teologia da libertação colocaram na cabeça de alguns que não precisa batizar. São José de Anchieta, que eu fiz a vida dele aí há pouco tempo, atravessava rios, correndo até risco de morte, porque os índios eram canibais, naufrágio, naquela época, você pensa que é igual o Titanic, né? Esses barquinhos mesmo que afunda. E o padre José Anchieta atravessava rios para batizar um índio que não era batizado. E hoje tem padre aí dizendo que não precisa batizar. Espera crescer para saber se vai querer batizar. Jesus mandou batizar. É um mandado de Jesus que a igreja, se a igreja, gente, não evangelizar, se a igreja não ministrar os sacramentos, a igreja está sendo infiel a Cristo. Como lá no Antigo Testamento, o povo de Israel era infiel a Deus. Então, se a igreja quer ser fiel a Cristo, ela tem que evangelizar e tem que ministrar os sacramentos, principalmente o batismo, que é onde as pessoas se tornam filhos de Deus, apaga o pecado original e as pessoas se tornam membros da igreja. Mas hoje virou moda. Não precisa batizar. Entendeu? Olha a que ponto chegou o inimigo de Deus. Botou isso na cabeça de padres que dizem que não precisa batizar. Fazer o quê? Pois o sacramento é preparado pela palavra de Deus. Olha aí, tá vendo? Que é o próprio Jesus. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Cristo. E pela fé, que é assentimento a esta palavra, tá vendo? Então, o que consiste a fé? É você acreditar que aquilo ali é uma graça de Deus para a sua vida. Senão, aquilo ali vai ser uma... Infelizmente, gente, infelizmente, os 7 sacramentos na igreja são colocados como se fosse qualquer coisa. Todos os 7 sacramentos hoje é uma brincadeira para as pessoas. É uma coisa social. Os sacramentos hoje viraram uma coisa social. Né? As pessoas se preocupam com a roupa que vão vestir, né? Tudo tem que estar perfeito. Né? Tem que arrumar a igreja, tem que não sei mais o quê. Né? Tudo tem que estar às mil maravilhas, mas ninguém se preocupa de preparar o coração para receber os sacramentos. Por isso que não dá fruto. A preparação para o batismo, a preparação para a primeira comunhão, a preparação para os casamentos. Como que é mal feita. Eu tenho que falar isso aqui. Porque eu vivi isso. Como é mal feita a preparação para os casamentos hoje. As pessoas casam sem saber que não pode separar, que tem que levar o sacramento a sério, que os sacramentos é para a unidade do casal, é para a procriação. E tem gente que trabalha dentro da igreja e não sabe disso, ou finge que não sabe. Eu estou falando porque eu conheço várias pessoas que fazem isso e vivem isso. Levam o sacramento na brincadeira. Todos os 7 sacramentos. Todos. Estou falando dos 7. Entendeu? Virou uma coisa, virou uma festividade social. Tá? É uma brincadeira. As pessoas hoje estão brincando com os sacramentos. E não é só os leigos, não. Até mesmo, infelizmente, o clero também. Igual eu falei aqui, tem padres falando que não precisa batizar. Ninguém me contou. Eu já vi na internet padres falando. Entendeu? Então, gente, olha a mentalidade do mundo de hoje sem Deus. Isso é a mentalidade mundana. Por isso que a igreja, as pessoas estão abandonando a igreja
e indo para esses lugares aí, para essas seitas aí. Infelizmente, a gente também tem que falar isso. A culpa muitas vezes é da Igreja Católica, das pessoas saírem. Vão buscar fora o que não tem na igreja, espiritualidade. Porque muitas vezes lá eles são muito mais fiéis àquilo que eles acreditam, à doutrina deles, do que os católicos. Que levam na brincadeira, como eu falei. O povo de Deus congrega-se, antes de mais nada, pela palavra do Deus vivo, que é o próprio Jesus, como eu já falei. Cristo é a palavra de Deus. E o verbo se fez carne. O verbo quer dizer a palavra. Então a palavra de Deus aqui não é só a Bíblia escrita, é o próprio Jesus. Tá? A proclamação da palavra é indispensável ao ministério sacramental, pois se trata dos sacramentos da fé, e esta nasce e se alimenta da palavra. Aqui, gente, nós devemos interpretar de duas formas. Esse alimento da palavra são duas coisas. Primeiro, a própria palavra de Deus. A Bíblia, que eu já cansei, que eu falei aqui no começo. Não é? Esse amor pela palavra de Deus, que muitas vezes os católicos não têm e os nossos irmãos protestantes têm. Esse amor pela palavra. Por isso que eles degustam a palavra de Deus, devoram a palavra de Deus. Entendeu? Coisa que eu invejo, para o bem. Entendeu? E de tanto eu ver isso nos meus irmãos protestantes, eu quis viver isso. Por isso que eu tenho paixão pela palavra de Deus. Por isso que eu estudo aqui, estou fazendo um estudo bíblico aqui. Porque eu tenho paixão pela palavra de Deus. E isso é uma inveja boa que eu peguei dos irmãos protestantes. Esse amor que eles têm pela palavra. Que muitas vezes os católicos não têm. Então, primeira coisa, você que quer ser uma pessoa abençoada por Deus, você que recebe os sacramentos, né? Você que tem os sacramentos, você que é batizado, você que é crismado, você que fez a primeira comunhão, seja um apaixonado pela palavra. Você que casou na igreja, se você não tiver a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, o casal que não lê a palavra vão estar separados. Eu conheço casais que não leem a palavra de Deus. Não conhece. Se dizem católicos, às vezes são catequistas. Não estuda a palavra, não conhece a palavra. Tem preguiça de ler a palavra. Entendeu? Então o casal que não estuda, o casal que não lê a palavra, breve estarão separados. E segunda coisa, se alimentar da palavra é o próprio Jesus, que eu já falei. Então esse alimento é o que? O próprio Jesus. É a Eucaristia. O casal também que não comunga, breve estarão separados. O cristão, né, que trabalha para Deus, que não comunga diariamente o mais possível, né, não é só os domingos não, às vezes até dia de semana, se puder ir à missa, não vai continuar. Não tem, gente, não tem firmeza, né? Não adianta. Infelizmente eu tenho que falar para você. Se você não se alimentar da palavra de Deus e da Eucaristia, não tem força, porque o mundo quer nos derrubar. O inimigo quer nos derrubar. Então você tem força o quê? Pela palavra de Deus e pela Eucaristia. É o que diz o catecismo. Se alimenta da palavra. Então os sacramentos é para você ter amor à palavra de Deus e para você ter amor a Jesus eucarístico. Entendeu? Como é que a gente sabe que a pessoa tem amor pela palavra? A gente sabe. Qualquer coisinha ela fala da palavra de Deus. Igual os nossos irmãos. Não é? Tá certo que eles exageram um pouco, né? Vamos dizer assim. Mas é preferível. Você sabe que quando a pessoa tem amor pela palavra, ela cita logo a palavra de Deus para você. Entendeu? E como é que a gente sabe que a pessoa comunga? A pessoa já chega, primeira coisa que faz, já vai direto no Santíssimo. Você vê o respeito que tem pelo Santíssimo, né? Tá compenetrado, o Santíssimo passa, ela já logo se ajoelha, não é? A gente sabe, gente. A gente consegue discernir quem é realmente fiel realmente a Deus e quem não é. Então por isso que a fé é importante.
Os frutos do sacramento são importantes. Esse é o parágrafo 1122. O 1123 diz assim: os sacramentos destinam-se à santificação dos homens. No caso aqui, o ser humano, o homem e a mulher. Então, os 7 sacramentos, gente, é para a gente ser santo. Gente, se você não quiser ser santo, não precisa receber os sacramentos. É a primeira coisa. Por que eu quero receber os 7 sacramentos? Para mim ser santo, porque se eu não for santo, eu não vou para o céu. É para te dar salvação. Eu já expliquei e vou falar de novo. Só na Igreja Católica tem os sacramentos. Isso quer dizer que quem não é católico não vai se salvar? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é mais difícil, porque eles não têm os sacramentos. Então, para eles, se para nós já é difícil se salvar com os sacramentos, imagine para eles que não têm. Não estou dizendo que eles não vão se salvar, mas eles vão ter que remar muito mais, porque eles não têm os 7 sacramentos como nós temos. Entendeu? Então, os sacramentos é para a nossa santificação, para ser santo. Isso não sou eu que estou dizendo, é o catecismo e a palavra de Deus. É o que nos dá força para seguir em frente, como eu já falei. A edificação do corpo de Cristo. Então, os sacramentos é para santificar os homens e as mulheres e para edificar o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, gente? A igreja. E nós somos membros da igreja. Por isso, por exemplo, que você tem que confessar com o padre. Por que não basta você confessar com Deus? Porque você feriu a igreja também. Quando você peca, você não fere só Deus. Primeiro Deus, mas você fere a igreja, porque você é membro da igreja. São Paulo diz, quando o membro sofre, todos sofrem. Quando o membro se alegra, todos se alegram. Nós somos um corpo. Se eu cortar um pedacinho do meu braço aqui, o meu corpo todo vai sentir. Então, por isso que você tem que se confessar com o padre. O padre é o ministro de Deus e da igreja. Entendeu? Então, o catecismo diz aqui, os sacramentos também são para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. E ainda ao culto a ser prestado a Deus. Eu já falei isso aqui muitas vezes e vou repetir. Tá? Quando a gente peca, o nosso pecado, gente, assume uma proporção gigantesca. Por quê? Porque a majestade de Deus é infinita. Só o sacrifício de Cristo pode reparar. E Jesus já fez isso por nós na cruz. Mas por isso que os sacramentos descem da cruz de Cristo, que eu já falei. Então a gente oferece a Deus o sacrifício de Cristo nos sacramentos para os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Entendeu? Então, essas 3 finalidades, os sacramentos. A nossa santificação, a edificação da igreja e prestar culto a Deus. Por isso que todos os sacramentos têm o seu rito, seu ritual. Se você não, se a igreja não ministrar daquele jeito ali, o sacramento não vale. Todo sacramento tem um ritual. E a igreja tem que ministrar exatamente como está ali. Se faltar uma coisa, o sacramento não acontece. Se não tiver pão e não tiver vinho, a Eucaristia não acontece. Se não tiver óleo, o crisma não acontece, a unção dos enfermos não acontece. Se não tiver os noivos, o sacramento do matrimônio não acontece. Se não tiver o candidato a padre, o sacramento da ordem não acontece. Então precisa haver, né, a igreja dá um nome, não é? Esqueci o nome que a igreja dá. Senão o sacramento não acontece. Entendeu? Precisa ter ali as condições, né, as pessoas necessárias e o rito ser exatamente daquele jeito ali. O batismo. Só para você entender. Se não houver aquele rito ali do batismo, a pessoa não é batizada. Derramar água na cabeça da pessoa e falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não falar essas palavras, a pessoa não está batizada. Por isso que não pode batizar de qualquer jeito. E uma vez batizado, batizado para sempre. Não tem como apagar. É isso que o catecismo está dizendo, gente. Sendo sinais, olha aí, então os sacramentos são sinais, canais da graça de Deus. Sendo sinais, destinam-se também à instrução. Por isso que todos os sacramentos você precisa ter uma instrução. Tá? Você precisa ser instruído para você entender o que você está recebendo.
Para você entender que a Eucaristia ali é o corpo de Cristo, não é um pão da padaria. Por isso que você não pode receber de qualquer jeito. Você tem que se preparar para receber, não é qualquer um que pode receber. Então por isso você tem que ser instruído. É igual eu falei a questão do casamento. Para você falar, sim, eu quero me casar com fulano e Bertano, você tem que saber onde você está entrando. Para você dizer o sim que o padre pergunta, você não pode estar sendo enganado. Por isso que a igreja anula vários casamentos. Tem muitos casamentos aí sendo anulados. Por quê? Porque a pessoa vai para lá achando que é brincadeira. Aquele sim, gente, tem que vir da alma, tem que vir de dentro. Você tem que saber o que você está falando, o que você está fazendo. Será que realmente esse sim é verdadeiro? Tem gente que não, que dá o sim, mas realmente não está sendo verdadeiro. Por isso que muitos casamentos são nulos. Entendeu? Então você tem que ser instruído. O que você está recebendo? Você não está recebendo qualquer coisa. Tá? Então, para isso você tem que estar ciente do que você está recebendo, do que você está fazendo. Se você estiver enganado, nenhum sacramento é válido. Você tem que estar consciente, por isso precisa de instrução. Por isso as pastorais do batismo, da iniciação, né, para casar também precisa. O padre precisa do seminário, fazer lá a teologia, né, saber se ele tem vocação celibatária. O padre é a mesma coisa. Ah, eu quero ser padre, mas se não tem vocação celibatária, vai para lá e vai fazer, né, o que não deve. Por isso muitos padres deixam a batina, pedófilos. Por quê? Porque foram para lá sem saber. Entendeu? Não tem uma espiritualidade. Então por isso tem que ser instruído no seminário. Por isso que nossos seminários, nós temos que ter bons seminários, bons seminaristas. Rezar para que hajam os bons sacerdotes, que estejam ali sabendo o que eles estão abraçando. Não é uma missão fácil. Entendeu? Não só supõe a fé, que eu já expliquei, mas por palavras e coisas também a alimentam, a fortalecem e a exprimem. Por esta razão são chamados sacramentos da fé, diz o documento do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio. Então você tem que proclamar também, fazer a sua parte. É o que ele está falando aqui. Por palavras. Para a igreja saber que você está sabendo o que você está fazendo. Entendeu? Então, você não pode, por isso que eu estou falando, você não pode estar enganado, você tem que ser bem instruído para você poder professar, né, se você puder, com palavras. Por exemplo, você vai receber a unção dos enfermos. Né? Se a pessoa ainda estiver lúcida, ela precisa se confessar para receber a unção. A menos que ela já esteja em coma. Ela pode receber em coma. Mas o ideal é ela estar lúcida para ela poder se arrepender dos seus pecados e receber a unção. Você vai se confessar. Você tem que falar todos os seus pecados. Você não pode esconder nada. Você pode esconder do padre, mas de Deus você não esconde. Então você tem que professar com palavras. O padre tem que escutar. Se você for para lá e ficar quieto, o padre não pode te dar absolvição. Entendeu? Então você tem que professar com palavras. É o que o catecismo está dizendo. Para isso você precisa da fé. É a fé que te dá. Muitas vezes a gente é tímido. Eu também sou tímido. Mas por que eu estou aqui falando igual um papagaio? É a fé. É o Espírito Santo que age. Né? E através disso eu falo. É o que ele está falando aqui. E eu tenho o sacramento do quê? Do batismo e do crisma. E da Eucaristia, da confissão. Mas eu não sou sacerdote, mas eu sou leigo. Mas por que eu estou falando aqui? Com palavras, professando a fé com palavras. Por quê? Por causa da fé que eu tenho nos sacramentos que eu já recebi. Graças a Deus. Louvado seja Deus que um dia eu recebi o sacramento do batismo. Eu louvo a Deus por isso. Eu não tenho nenhum diploma aqui na minha casa. Você pode vir aqui ver. E mesmo que eu tivesse. Mas de uma coisa eu tenho orgulho. Do meu batismo, da primeira comunhão que eu fiz e do crisma que eu fiz. Foi depois do crisma e da primeira... E olha que eu fiz a primeira comunhão, o crisma já adulto. Já velho, posso dizer assim. Entendeu? Mas eu tenho orgulho. Por quê? Porque depois disso é que eu passei a trabalhar pela igreja. Pelo reino de Deus. Nunca é tarde. Para trabalhar para Deus nunca é tarde. Mas graças a Deus. Entendeu? Então, por isso que o catecismo... Isso é o quê? É a fé que me impulsiona. É a fé que eu tenho em Deus, né, e nos sacramentos que eu recebi.
Esse é o parágrafo 1123. O 1124 diz assim: a fé, olha, isso aqui é importante, gente, 1124, página 317. A fé, olha, gente, pelo amor de Deus, olha só o que o catecismo está dizendo. A fé da igreja é anterior à fé do fiel, ou seja, a minha fé. Então, antes da minha fé, vem a fé da igreja. E a fé da igreja é a fé de quem? É a fé de Cristo, dos apóstolos. Por que que muita gente abandona a igreja, gente? Por que que muita gente esfria na fé? Porque se apoia na sua fé. Ah, eu tenho fé, mas a minha fé é pequena. É verdade, eu também sou assim. Mas a gente não pode se apoiar na nossa fé. Eu tenho que me apoiar na fé da igreja. A igreja não tem crise de fé. Tanto que eu já falei que a igreja acredita nas mesmas coisas há 2000 anos, nunca mudou e nunca vai mudar. Os sacramentos são o mesmo, o credo é o mesmo, os dogmas são os mesmos. As pessoas esperneiam, mas a igreja continua com a mesma doutrina. E não vai mudar e nunca mudou. Por isso que as pessoas têm raiva da igreja. Querem que a igreja mude, mas a igreja não vai mudar. A igreja não é uma democracia, onde quem manda é o povo. Na igreja quem manda é Deus. E Deus é a verdade não muda. Então, gente, isso aqui é lindo. A fé da igreja é anterior à fé do fiel. Por isso que a igreja batiza a criança. Ah, mas não pode batizar a criança, que a criança não tem fé. A criança não tem fé, mas o pai tem fé, os padrinhos têm fé e a igreja tem fé. Por quê? A fé da igreja é anterior à fé do fiel. Então, muito mais importante do que a minha fé, que é pequena, é a fé da igreja que eu pertenço. Gente, a fé da minha igreja é maravilhosa. De quem que a igreja recebeu? De Cristo. E a fé de Cristo, meu amigo, é inabalável. Ninguém consegue vencer a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé da Virgem Maria, a fé dos anjos e a fé dos santos. Ninguém consegue abalar essa fé. Por isso que a igreja está aí, né, com todas as dificuldades aí, e ela não acaba. Entendeu? Então, se apoie na fé da igreja. Não se apoie na sua fé. Se você apoiar na sua fé, você vai cair, com certeza. Mas a igreja nunca tem crise de fé. Você pode ter crise de fé, mas a igreja nunca teve crise de fé. Então volte. Se você está afastado, volte. Por isso que a igreja fala, católico, volte para casa. Volte para o seu lugar. Você que se afastou, buscou outros caminhos que não são verdadeiros, caminhos que não são de Deus, ainda há tempo. Volte. A igreja te chama. Jesus, aliás, isso é promessa de Jesus. Haverá um só rebanho e um só pastor. Eles vão voltar. Aqueles que saíram vão voltar. Porque eles saíram. Não foi nós. Não foi a gente que saiu. Foram eles, mas eles vão voltar. Então se apoie na fé da igreja, não se apoie na sua fé. Que é convidado, olha aí, a fé você tem que propor, não impor. Ninguém pode obrigar ninguém à fé. Você pode propor, convide. Isso os nossos irmãos protestantes dão de 10-0 nos católicos. Eles convidam. Vai lá na minha igreja. E muitos vão. E você? Você não convida. Mesmo que eles não vão. Quando eles te convidarem, vai dar um pulinho lá. Faça isso, que nunca mais eles vão te convidar. Faça essa experiência. Por que ninguém me convida? Porque se me convidar, eu vou fazer a mesma proposta. Depois que você for lá na minha igreja, eu vou na sua. Entendeu? Mas eles são ousados. Mas por quê? Porque tem coragem. Nós não temos coragem. E Jesus diz, Deus fala, seja firme e corajoso. Seja firme e corajoso. Mas muitas vezes a gente se acovarda. Entendeu? Então, convide. Convide o irmão. Antes de você convidar pessoas de outra religião, convide o católico que está afastado, que está abandonado. Ô irmão, por que você afastou? Por que você não vai mais? Volte. Às vezes essa palavra hoje é para você que está afastado. Por que se afastou? Por causa da minha fé pequena. Mas não se apoie na sua fé. Vá na fé da igreja. Entendeu? Tenha convicção. Não seja católico pela sua fé. Mas você pertence a uma igreja que tem 2000 anos. Entendeu? Então, que é convidado a aderir a ela.
Então você tem que convidar, propor, não impor. Já expliquei. Quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Olha aí, acabei de explicar. Então, a fé da igreja, gente, não é dela, veio dos apóstolos. E os apóstolos receberam de quem? De Cristo. Está lá na palavra. Leia Lucas 10,16. Leia Mateus 10,40. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Tem vários textos, gente, onde Jesus manda os apóstolos evangelizar. Os apóstolos representam a igreja. O Papa é sucessor de Pedro e os bispos sucessores dos apóstolos. Já cansei de falar isso aqui. Então, gente, a fé é recebida dos apóstolos. Por isso que a fé não muda, porque é verdade. O que é verdade não muda. Daí o adágio antigo, lex orante, lex credente. A lei da oração é a lei da fé. Então, eu rezo como eu creio. Por isso que as nossas orações do Pai Nosso, da Ave Maria, do Credo, tem 2000 anos e a gente continua rezando até hoje. E tem gente que se incomoda com isso. Ah, é rezar ou orar? Ah, eu falo orar. Eu não falo rezar porque não pode falar rezar. Por que não pode falar rezar? Jesus rezou. Jesus rezou o Pai Nosso. Nossa Senhora rezou o Magnificat. Está lá. A Bíblia está cheia de reza. Do Antigo e do Novo Testamento. Tem várias orações aí de gente rezando. Jesus orava e Jesus rezava. Então você pode orar e você pode rezar. O Pai Nosso quem ensinou? A Ave Maria. A primeira parte está lá na Bíblia. A segunda parte está na tradição. Entendeu? O credo é a oração. É a oração, gente, desde o primeiro século que a igreja reza o credo. Está lá nos primeiros documentos da igreja o nosso credo. Os dois credos, né? Aquele credo menor e o credo maior. É usado inclusive em exorcismo. Entendeu? Antigamente o que as pessoas falavam? Cruz credo. Por que essa expressão cruz credo? Porque quando tinham as pessoas achavam que estavam sendo tentadas, faziam o sinal da cruz e rezavam o credo. Por isso essa expressão, cruz credo. Então a igreja ora conforme ela crê. Entendeu? Então você pode orar e você pode rezar. Você come um grãozinho só de arroz? Por que você come vários grãozinhos? Porque um só não sustenta. Por isso você pode rezar o texto. Ah, não pode falar 10 Ave Maria. Por que não pode? Então come um grãozinho de arroz só. Não come 10. Não come 1000. Entendeu? Tem gente que até repete, né? Em vez de comer uma vez só, come 2. Agora não pode falar 10 Ave Maria, não pode rezar o terço. Gente, por favor, não fique dando ouvido a esse povo. Você que é católico, não dê ouvidos a essa gente. Por isso que eu falo, dê ouvidos à igreja. A fé da igreja. A igreja mandou, né? Todos os papas mandam rezar o terço. O terço de Nossa Senhora e o terço da Misericórdia. Eu gosto do texto de Nossa Senhora também, mas eu sou apaixonado pelo texto da Misericórdia. Todos os dias, 3 horas da tarde, estou ali rezando. Gente, nós não precisamos ficar dando ouvido a ninguém. Entendeu? A minha fé tem 2000 anos, eu não quero nem saber. Eu respeito as outras, mas eu não quero nem saber se vocês estão satisfeitos ou não. Entendeu? Então, a igreja reza conforme ela crê. Tá? A lei do que suplica estabeleça a lei do que crê, segundo Próspero de Antioquia. Uma das primeiras, né? A lei do rezar determine a lei do crer. Olha aí, é aquilo que eu já expliquei. Você vai rezar de acordo com aquilo que você crê. Então, nós católicos, nós rezamos de acordo com aquilo que a gente acredita. Por isso que o credo é maravilhoso. O credo, gente, é tudo aquilo que a gente acredita. Por isso que é obrigatório rezar em toda a missa de domingo. É obrigatório. Porque aquilo ali é a nossa fé de 2000 anos, é tudo aquilo que eu creio. Entendeu? A lei da oração é a lei da fé. Ou seja, a igreja traduz em sua profissão de fé, ou seja, o credo,
É aquilo que expressa em sua oração, aquilo que eu já cansei de explicar aqui. A liturgia é um elemento constitutivo da santa e viva tradição. Então, gente, eu já falei, torno a falar. A igreja não vai somente pela Bíblia. A tradição aqui está com letra maiúscula. Está aqui no parágrafo 1124. Então, a igreja ela não se baseia só na Bíblia. Porque o credo, esse credo aqui, ele está na Bíblia. Os dogmas do nosso credo estão na Bíblia. Mas a oração do credo não está na Bíblia. Então, por que nós rezamos essa oração desde o primeiro século? Porque veio da tradição da igreja. Por isso que nenhuma religião tem um credo. Nem os protestantes, nossos irmãos. Por que nenhum deles tem um credo? Porque cada um deles segue uma doutrina. Eles não têm uma unidade de doutrina. Eu não estou falando mal. Isso aqui, gente, é uma constatação. Não é uma recriminação. Você não vê nenhum credo em nenhuma religião. Nem no protestantismo, nem fora da igreja. Porque eles não têm uma base como nós temos. Por que nós temos um credo? Porque nós temos uma fé de 2000 anos. Como eu já falei, que vem dos apóstolos. Então, esse credo que nós rezamos, todos os dogmas, né, que nós acreditamos, vem da tradição da igreja e da Bíblia, também da Bíblia. Mas não só da Bíblia. Entenda isso. Nós não somos protestantes. Nós amamos os irmãos protestantes, mas eu não sou protestante. A minha fé não se baseia só na Bíblia escrita. Na Bíblia e na tradição. Então tem muita coisa que eu creio que não está na Bíblia. A oração do credo é uma delas. Entendeu? Os 7 sacramentos, não tem escrito que são 7 sacramentos. Tem os 7 sacramentos da Bíblia. Mas não tem falando que são 7 sacramentos. Como é que a igreja sabe? A tradição da igreja. A palavra purgatório não tem na Bíblia, mas vem da tradição da igreja. A palavra missa não tem na Bíblia. Entendeu? Tem Jesus celebrando lá a ceia, mas a palavra missa não tem na Bíblia. Vem da tradição. Não tem a palavra papa na Bíblia. Tem Jesus escolhendo Pedro. Mas da onde que a igreja tirou a palavra papa? Da tradição da igreja. Então, gente, tem muita coisa que nós cremos que não vem somente da Bíblia, como queria o senhor Lutero. Se nem a Bíblia diz isso. Nem a Bíblia fala isso. Então, tem muita coisa que Jesus ensinou para os apóstolos que não foi escrito. É o que nós chamamos de tradição. Está aqui de letra maiúscula. Pode ver aí. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 1124. O 1125 diz assim: é por isso que nenhum rito sacramental pode ser modificado. Olha aí, tá vendo? Foi o que eu falei. Se ele for modificado, não acontece o rito. Não acontece o sacramento. Tem que ser celebrado exatamente daquele jeito. Por isso que a igreja celebra do mesmo jeito há 2000 anos e não muda. Ou manipulado ao arbítrio do ministro ou da comunidade. Olha aí, nem o padre pode mudar, nem o papa. Entendeu? Nem o papa pode mudar um sacramento. Por quê? Porque o poder não é dele. Entendeu? Não pode. Ninguém tem esse poder. Entendeu? Olha só, nem o papa, nem o ministro pode. Nem mesmo, olha, eu não li, gente, eu juro, eu não posso mentir. Jurar é pecado, não estou nem jurando, mas eu não vi, estou vendo agora, eu não tive tempo para ler. Olha só, parecia que o catecismo escutou eu falando, eu não vi, estou vendo agora, junto com você. Nem mesmo a suprema autoridade da igreja. Quem que é a suprema autoridade da igreja? O Papa. Acabei de falar, o catecismo está dizendo. Nem o Papa pode manipular o sacramento, mudar o sacramento. Nem a suprema autoridade da igreja pode alterar a liturgia. Aquilo no rito. Ele pode mudar coisas secundárias igual. Ah, mas como é que pode? Mudou. A igreja celebrava em latim. O padre ficava virado para lá, agora fica virado para cá. Gente, não estou falando. Isso aí são coisas. Isso aí é medida pastoral. Estou falando o rito. O rito da missa não pode ser mudado. O rito do batismo não pode ser mudado. O rito da unção dos enfermos, da crisma, da confissão não pode ser mudado. Do matrimônio não pode ser mudado.
Tanto que as mesmas palavras para você casar é a mesma que for do seu pai, do seu avô. É de livre e espontânea vontade que você está aqui. Você promete receber os filhos que Deus vos enviou, educando na lei de Cristo. É a mesma coisa. Te prometo ser fiel, amando, respeitando. Até nas novelas aí você já vê de cor. A mesma coisa, não muda. Nem o Papa pode mudar. Nem a suprema autoridade da igreja pode alterar a liturgia ao seu arbítrio, mas somente na obediência da fé e no religioso respeito do mistério da liturgia. Por quê? Porque isso tudo é um mistério. Porque não vem do Papa, não vem do Padre, não vem de lugar nenhum, vem de Deus. E Deus é um mistério. Se Deus mandou celebrar assim, a igreja tem que celebrar assim. E como é que a igreja sabe que tem que celebrar assim? Porque a igreja tem o Espírito Santo. Isso não sou eu que estou dizendo e não é o catecismo. É a palavra de Deus. Vocês vão receber o Espírito Santo, que vai ensinar vocês toda a verdade. Está lá em João 14, João 16. Duas passagens Jesus fala a mesma coisa. Eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai ensinar para vocês, ou seja, para os apóstolos, toda a verdade. Não um pedacinho da verdade. Toda. Por isso que a igreja até hoje celebra do mesmo jeito que os apóstolos celebram. Se você pegar a primeira missa que os apóstolos celebravam lá depois que Jesus foi para o céu, os cristãos celebravam no primeiro século, a base é a mesma. Muda pouca coisinha. Mas a base é a mesma. A mesma missa que foi celebrada no primeiro século, no século X, é celebrada hoje no século XX. A mesma. Não tem diferença no rito. Mudou pouca coisa. Coisas secundárias. Que não alterem nada. Então esse é o 1125. Último de hoje, 1126. De resto, visto que os sacramentos exprimem e desenvolvem a comunhão da fé na igreja, que é o corpo de Cristo, tá? Já expliquei. A lex orante, ou seja, aquilo que eu creio, é um dos critérios essenciais do diálogo que busca restaurar a unidade dos cristãos. Isso aí, gente, é um documento do Concílio Vaticano chamado Unidade... Eu esqueci o nome. Unidades... não vou saber falar. É latim. Eu não sei falar latim, então não vou falar. Então, é um documento do Concílio Vaticano II que fala o quê? Que a igreja quer uma conversa, um diálogo com as religiões, quer uma aproximação com os cristãos, mas a igreja não pode alterar em nada no credo, a igreja não pode alterar em nada na liturgia. Entendeu? Então a igreja não pode mudar nada, porque aquilo que é verdade é verdade. Entendeu? Então se você tiver, é aquilo que eu falei antes, se você estiver esperando a igreja mudar para você ser católico, você vai esperar sentado, porque em termos de doutrina, a igreja nunca vai mudar aquilo que é dogma de fé. Ele pode mudar coisas secundárias, pastorais, como eu já falei aqui. Agora, aquilo que é verdade, a igreja não vai mudar. E é isso que é bonito, gente. A mesma missa que é celebrada a Quinta Perona é celebrada lá no Japão. O mesmo evangelho. Gente, faça uma comparação. Também não estou fazendo isso para recriminar. É uma constatação, só para você ver a diferença. Se você for hoje, tire um dia, por exemplo, um domingo. Vamos colocar o domingo. Se você for numa igreja católica, você vai ver lá, tem o evangelho do dia. Todo dia tem já o evangelho marcadinho. Se você for, aí você vai viajar para uma outra cidade ou para um outro país, e você vai numa missa nesse outro lugar. O evangelho é o mesmo. O mesmo evangelho que a igreja está celebrando a Quinta Perona, se você for numa missa em São Paulo, é o mesmo. Se você for lá no Amazonas, é a mesma. Se você for lá no Japão, é a mesma. Se você for nos Estados Unidos, é o mesmo evangelho. Então toda a igreja está unida no mesmo evangelho. É uma união de doutrina, de rito. Se você for em Itaperuna, pega então um domingo, vá numa igreja protestante, Assembleia de Deus. O evangelho dela é um. Vá numa batista, o evangelho é outro. Vá numa presbiteriana, o evangelho é outro. Vá numa metodista, o evangelho é outro. Vá na Universal do Reino de Deus, o evangelho é outro. Vá no Valdemiro, o evangelho é outro. Entendeu? Cada uma faz o seu evangelho, não tem uma unidade. Por isso que a nossa igreja é maravilhosa. Todo mundo rezando o mesmo credo, acreditando na mesma coisa.
É uma unidade, nós somos uma união de crença. Todos nós temos a mesma crença. O ritual é o mesmo, o rito da missa é o mesmo. Não muda. Tem gente que quer que mude, mas não vai mudar. Cada um faz, né, a sua doutrina fora da igreja. Aqui não, porque nós temos uma unidade. Entendeu? Se você descobrisse essa maravilha. Isso está errado ou está certo? Leia na palavra. Que todos sejam um, de Jesus lá no Evangelho. Leia João capítulo 17. Leia todo o capítulo 17, você vai ver a oração de Jesus pedindo a unidade dos cristãos, que todos tenham uma única fé, uma única crença, no único Deus. E São Paulo fala a mesma coisa, que haja um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, todos querem uma única fé, uma única religião. Se tem mais de uma hoje, não é culpa, porque não fomos nós que saímos. Nós erramos? Erramos, mas não fomos nós que saímos. Então quem saiu tem que voltar. Então não é a igreja, por isso que a igreja não abre mão de nada em termos de doutrina. Amém? Paramos, gente, no parágrafo 1126. Na próxima, 1127. Os sacramentos da salvação. Então, gente, os sacramentos são para a nossa salvação. Nós vamos abordar isso, se Deus quiser, na próxima aula. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.